Muito bem, amigos da TV vazealegre.com, do site vazealegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo é de uma boa terça-feira. Estamos de volta depois de um feriadão que tivemos semana passada, que embroma todos os serviços, atrapalha tudo, enfim. Então deixamos para fazer todas as nossas lives nesta semana, já que chamamos uma semana normal, né, sem interrupção por causa de feriado. Bom, então depois aí dessas informações, estamos aqui de volta com o doutor César Gregório Júnior, advogado, que hoje vai trazer para a gente um assunto bastante comum, um assunto que está no nosso dia a dia. Muitas pessoas podem se sentir envolvidas nestes casos que a gente vai falar aqui, que é a questão de locação de imóveis. Doutor César, boa tarde, prazer revê-lo mais uma vez, está de volta aqui com a gente, primeiramente. Boa tarde, Nonato. É um prazer estar de volta, né, nessa terça-feira. Eu fico sempre muito feliz em estar aqui para contribuir. Bom, eu quero saber primeiro isso, dá muita confusão a questão de locação de imóvel? Dá, relativamente sim, né? Assim, talvez não dê mais, porque a maioria dos casos são assim, especialmente cidade pequena, né? Uhum. São muito informais. Então, assim, talvez não dê mais por causa disso. O contrato de locação ele é muito baseado no direito da boa vizinhança, né? A maioria são verbais, se trata apenas de confiança entre locator e locatário. Então, pode dar sim. Geralmente ele é desencadeado quando ocorre alguma coisa. Até por isso, por ser uma questão que o pessoal não coloca muito no papel, eu creio que até gere muita dúvida justamente por isso. Ou seja, tanto o locador quanto o locatário, de repente, podem agir de uma maneira que não condiz com a lei, Sim, até sim. sem saber. Sim, e existem muitos casos em que o locador ou o locatário agem contra a lei, entre aspas, né? Porque não é algo tão danoso, mas assim, é uma coisa que é até costume no dia a dia, virou costumeiro, entrou para o costume da população, determinados atos que são usados entre as partes, né, que não são mediados por um contrato ou por alguma pessoa especializada no assunto. É sempre aconselhável o contrato, apesar da confiança? Sempre. Porque o contrato ele é um instrumento que formaliza a vontade das partes, né? E mediante aquela formalização da vontade das partes, o contrato ele faz lei entre as partes. Então, é bom que no contrato estabeleça todas as particularidades daquele caso específico, além das regras em geral, né, que são as regras que são regidas pela lei do inquilinato e pelo Código Civil, para poder delimitar toda aquela relação comercial que existe entre locator e locatário, né? Muito bem, então vamos lá. Qual é o prazo mínimo para locação? Existe esse prazo mínimo ou não? Não existe um prazo mínimo. Existe uma questão de relativização para contratos abaixo de 30 dias. As regras são mais duras, por assim dizer. O costumeiro, que é justamente a gente, nessa área de condomínio, de aluguel, se entra muito na parte do costume do local, vai depender muito do local. O costumeiro, muito aqui na nossa área, no nosso Ceará interior, são de 30 dias, um mínimo, entre aspas, né? Mas o contrato ele pode ter um período determinado ou indeterminado. Você pode fazer um contrato em que só acaba mediante uma das partes querer rescindir. Mas de papel, não existe um período mínimo para um contrato de aluguel. Pronto. Quando a pessoa que alugou o imóvel, né, no caso locatório, ele devolve o imóvel antes do prazo pactuado, ele tem que pagar uma multa ou não? Aí vai depender. Se for o locatário, que é a pessoa que está alugando, ela vai pagar uma taxa. Geralmente é uma multa que fica estabelecida no próprio contrato. Por isso a importância do contrato. Essa multa ela não pode ser abusiva, ela tem que ser uma porcentagem, por exemplo, o restante dos meses até completar um ano, se o contrato for de um ano, um valor de caução, alguma coisa assim. Já o locador, a pessoa que está alugando, que está locando, ela não pode pedir o imóvel durante o prazo contratual estabelecido. Por exemplo, se foi feito um contrato de aluguel durante um ano, o locador ele não pode pedir aquele imóvel no prazo de um ano, a não ser por alguns casos exigidos em lei, que é no caso se ele for morar ou algum ascendente ou descendente, se o imóvel for ser demolido, se for haver um acréscimo no imóvel de terreno, alguma coisa assim. Existem uns casos tácitos estabelecidos na própria lei do inquilinato. E a questão, você falou da questão se ele devolver antes do prazo pactuado e depois do prazo. Depois do
prazo, quando é findado aquele prazo, por exemplo, o contrato de um ano, usando o exemplo novamente, o contrato ele passa a funcionar ad infinitum. O que é isso? Ele passa a funcionar indeterminadamente até uma das partes querer rescindir. Então não precisa, por exemplo, num contrato de aluguel, você ficar renovando o contrato ano a ano. O contrato ele é renovado automaticamente até uma das partes querer. Caso alguma das partes queira rescindir, aí, no caso da pessoa que está alugando, o locatário, ele tem que dar um aviso com 30 dias de antecedência que quer sair do imóvel. E a pessoa que está locando, que está alugando o seu imóvel, ela também tem que dar um aviso e estabelecer de 30 a 90 dias para a pessoa sair do imóvel dela. Como é que fica a questão? O camarada aluga um imóvel e o dono do imóvel faz uma venda. Venda, passa o imóvel para frente, né? Como é que fica a questão contratual? Pode ser revista, não pode ser revista? Como é que fica? Fica válida ainda? Pode sim. Pode ser revista. A partir do novo dono. Isso. Assim, quando há uma venda do imóvel, esse contrato de locação estando válido, estando dentro do prazo que foi estabelecido, nós estamos usando, por exemplo, um ano, dentro daquela locação, a pessoa que está usufruindo do bem, do imóvel, ele pode denunciar esse contrato. E esse contrato só vai poder passar a valer depois que rescindisse o contrato pelo período do tempo. Ou, se o locador, a pessoa que está alugando, tiver um motivo, for de motivo plausível, não é a palavra certa, mas tiver um motivo determinante, ela pode, mediante o direito de preferência, oferecer a venda primeiro para a pessoa que está alugando, porque já está no imóvel, e é o chamado direito de preferência. E caso a pessoa não se recuse a comprar, não queira, não tenha interesse, estabelece um prazo de 90 dias para a pessoa desocupar o imóvel. Agora vamos falar de seu Madruga e de seu Barriga. O camarada aluga a casa, né? Aí atrasa o aluguel. O dono do estabelecimento, ele tem um prazo para entrar com ação de despejo? Ele tem que esperar um prazo para poder entrar ou ele pode entrar imediatamente? Não. O prazo é 24 horas após o dia do limite do vencimento, né? Então, se a pessoa atrasou um dia, já é passível do dono do imóvel entrar com ação de despejo. Não precisa esperar 15 meses, não, né? A não ser que se entre no acordo, né? A não ser que Aí se vai entre no depender acordo. muito do bom senso Porque de esse cada um, acordo, né? justamente, esse acordo ele já entra na questão do direito da boa vizinhança e da boa fé contratual, né? Tendo um contrato, esse acordo pode vir no contrato, estabelecendo um período de carência das contas ou alguma forma de compensar. Ou então, se não tiver um contrato, ou até mesmo com acordo, vai de acordo com a vontade das partes, né? Não necessariamente uma pessoa vai acionar uma ação de despejo de um inquilino de 20 anos que nunca deu problema, né? Se ele atrasou um dia. Vai do direito da boa vizinhança. Certo. No caso de um contrato vigente, o que acontece se faleceu o locador ou o locatário do imóvel? Falecendo o locador ou locatário, em ambos os casos se passa os direitos e obrigações para os seus herdeiros, ascendentes e descendentes. Ou seja, se o locador, a pessoa que aluga, falecer, o direito que ele tem sobre o imóvel vai passar para o seu herdeiro. E no caso do locatário, da mesma forma, os direitos adquiridos provindos do seu cônjuge falecido, ou do cônjuge ou do pai, vai passar para os ascendentes ou descendentes. O camarada casado com a mulher, vive lá com ela e tudo mais, deu confusão, separaram, o camarada vai embora, não está mais na casa, aí fica só a esposa lá morando na casa. Como é que fica a questão contratual? Tem que se fazer outro contrato com a esposa que ficou na casa? Tem que ser revista essa questão? Como é? Não necessariamente, assim. É claro que não é proibido, né? Pode ser feito um contrato diretamente com um cônjuge que ficar na casa, mas não necessariamente, porque aí, com a separação, vai vir o divórcio, vai vir a separação de bens, etc. E nesse divórcio, nesse processo na justiça, já vai ficar decidido, mediante acordo das partes, quem vai ficar no imóvel, né? Geralmente, por questão de priorização, quando há crianças, em grande parte dos casos fica o cônjuge virago, né? Que é a mulher juntamente com os filhos. Aí as obrigações passam a recair sobre ela de forma automática.
não precisa ter um novo contrato, mas claro que não é proibido. Geralmente para o locador, importa que ele receba Ele quer receber o dinheiro né? dele e ter o imóvel dele bem cuidado, né? Que é um dos deveres do inquilino. Certo. O camarada passou bastante tempo, por exemplo, a gente aqui nesse alugado. Qual é o procedimento na hora de devolver o imóvel? Tem um procedimento padrão para ser seguido, para não dar problema depois? Tem sim. Tem um procedimento padrão que ele é um procedimento usado, de certa forma, por lógica contratual. Qual é o procedimento? É bom você deixar o imóvel pintado como recebeu, voltar, como se chama no direito, ao status quo. O que é isso? É voltar para a situação antes de você ter assumido aquela responsabilidade. Então, você deixa o imóvel pintado. Se você, por exemplo, trouxe alguma avaria ao imóvel, você tem que consertá-la. Algum dano, você tem que consertá-lo. Você tem que chamar o dono do imóvel para fazer uma vistoria. E, mediante aquela vistoria, é sempre bom ter um termo de responsabilidade que a pessoa dona está recebendo, dizendo que está tudo ok. É bom deixar inscrito. Não precisa ser algo tão formal, é só eu, fulano de tal, etc. Recebo o apartamento, a casa em bom estado e tal. Porque aí vai evitar que depois apareça alguma coisa e ele coloque em você, né? Inquilino, ex-inquilino. Então, o procedimento, ele é mesmo uma vistoria. É você deixar o condomínio, o apartamento, a casa, de acordo como você recebeu. O que não quer dizer que se recebeu em mau estado, tem que devolver em mau estado. Não necessariamente. Até porque Tem gente muito... que eu já vi camarada dizer assim, a luz era minha, não sei o que era meu, eu vou levar. Isso influi no status quo, né? Porque, assim, essa questão da luz é um fato até bem importante. São direitos do locador, a pessoa dona do imóvel, deixar o imóvel de uma forma sem avarias, em que possa ser alugado de fato. Como é isso? Ele tem que ter no ato de que você vai alugar, da mesma forma que nós já falamos, em que tem que ter uma vistoria por parte do dono para receber o imóvel, também tem que ter uma vistoria no ato do aluguel do inquilino, de como ele vai receber o imóvel. Então é sempre bom ele checar as portas, janelas, encanação, telhado, quaisquer coisas que no futuro possam vir a dar problema, e esse problema você possa demonstrar que não foi causado por você. Por quê? Na lei do inquilinato, ele estabelece direitos e deveres tanto do locador como do locatário. Por exemplo, o locador, a pessoa que está alugando o condomínio, o imóvel, ele tem que deixar bom para a vivência, ele tem que dar conta, ele tem que adimplir com todas as obras anteriores à entrada do inquilino, deixando o imóvel, digamos, preparado para receber aquela pessoa. Deveres do inquilino. Ele tem que adimplir com as obrigações, conta de água, luz, telefone, condomínio, pequenas avarias causadas por ele, coisas que sejam causadas enquanto ele está dentro do imóvel. Se, por exemplo, acontecer alguma coisa de algo que foge a choveu e as telhas caíram, aí tem que ter um acordo de ambos. Por quê? Porque as telhas caindo tem que se analisar se não foi algo que tinha antes, algum problema estrutural que tinha antes. Se for algo que for visto que foi causado pelo inquilino, aí já tem que ser analisado. Por isso a importância de um contrato e dessa vistoria. Então, na lei do inquilinato, ela estabelece vários direitos e deveres que devem ser seguidos, que é justamente por isso que traz a importância dessa segurança jurídica, para ambos ficarem cobertos de possíveis eventualidades, né? Certo. De quanto em quanto tempo pode se reajustar um aluguel? Porque eu imagino que já que muitas vezes não tem o contrato, né, feito na base da confiança, de repente pode o dono se sentir à vontade para reajustar o aluguel de acordo com a sua com o seu pensamento, ele achar que o aluguel está barato e tudo, enfim, ou fez alguma coisa na casa, de repente, e acha que pode reajustar por conta própria, enfim. Como é que fica essa questão de aluguel? O aluguel ele deve ser reajustado anualmente, né? E ele segue o índice do IGP. Só que entra de novo naquela questão do costume. Aqui no nosso interior, mas em grande parte também do Brasil, é usado o salário mínimo como forma de ajuste. Conforme o ajuste do salário mínimo, se reajusta o valor do aluguel, né?
ele é para ser feito anualmente. Acredito eu procurei na legislação e não consegui observar, mas acredito eu que um aumento de 6 meses ou alguma coisa assim chega a ser até abusivo, porque não existe nem a inflação nacional, ela varia tanto, né? Então tem que seguir o salário mínimo, por assim dizer. Uhum. Bom, e como deve agir o proprietário se o locatário, o inquilino, no caso, não paga o IPTU? Há muitos casos em que o próprio dono é quem paga o IPTU. Né? Aí ele já inclui, é até uma facilidade, uma comodidade para o dono. Né? Ele inclui esse valor do IPTU no aluguel e já paga ele mesmo para evitar que aconteça algum problema com o inquilino. Né? Só que esse IPTU ele entra nas obrigações do inquilino. É parte, assim como conta de água, luz, telefone, internet, por exemplo, o IPTU também entra para ser pago pelo inquilino. Muito bem. Mais alguma questão que seja importante a gente ressaltar nesse quesito de locação de imóvel? Só uma parte que eu lembrei depois, assim, quanto à questão de reformas para melhorias, né? Dentro do imóvel. Vale salientar que, se você, inquilino, quiser fazer alguma reforma de melhoria, ou seja, você vai colocar uma bica, uma piscina, fazer um jardim, etc., etc., você tem que, primeiro, você não pode fazer sem a mediante expressa autorização do proprietário. Não se pode mexer no imóvel não sem se pode o mexer proprietário autorizar. Sem o proprietário autorizar. Não é nem saber, autorizar. Né? Tem que autorizar, não é nem saber, é autorizar. E o certo é você também, por exemplo, você vai fazer uma piscina, vai mexer na estrutura da casa, você vai fazer um alpendre que vai mexer na estrutura da casa, ele tem que autorizar e ele tem que também ver a planta de como é que vai ficar, quem vai trabalhar, para ele acompanhar essa obra, para no caso de vir dar algum problema depois, você não se comprometer com uma responsabilidade maior, né? Então, toda obra dentro do imóvel, que seja por parte do inquilino, tem que ser mediante expressa autorização do proprietário. Melhor que seja por escrito ou não? Melhor que seja por escrito. Na verdade, tudo é melhor por escrito. Né? Tudo tem que ficar comprovado se for preciso. Né? Tudo que é verbal, uma hora ou outra vai acabar uma palavra de um contra o outro e sempre dá problema. Então, sempre tudo melhor por escrito. Da mesma forma que, se o proprietário quiser fazer uma obra no imóvel, ele vai ter que, se for interno ou externo, se não tiver autorização do inquilino, ele também não pode. Porque a partir do momento que ele alugou aquele imóvel, ele passou o direito de usufruto daquele imóvel. Então ele não pode entrar quando bem quiser. Ele não pode entrar e olhar a casa, fazer visita surpresa. Né? Não, de forma alguma. Ele ali é uma casa que é inviolável. Nem policial pode entrar dentro de uma casa, a não ser que tenha um mandado de prisão. Então imagina uma pessoa que alugou, né? Caso ela ache que esteja acontecendo algum problema, ela siga as tratativas legais e peça o despejo, peça para a pessoa sair. Mas ficar invadindo, entre aspas, não pode não. Então que fique claro isso. A conduta, por exemplo, seria o camarada fazendo bagunça, alguma coisa que ele ache que está fora do normal, então ele tem que já procurar os meios legais também. Os meios legais. Se ele acha que depois do prazo estabelecido em contrato, ele acha que o inquilino não mais se encaixa no perfil de pessoa que ele quer no seu imóvel, né? Ele tem que fazer o anúncio, dando de 30 a 90 dias para a pessoa sair do imóvel. Muito bem, então tá aí, pessoal. Nós aí esclarecendo, né? Doutor César Gregório aqui esclarecendo várias questões, várias dúvidas em relação à locação de imóveis, que é uma prática comum, tanto comercialmente como em relação à moradia das pessoas, que também é comercial, mas no sentido de morar a pessoa, como usar o imóvel como comércio. Então, são questões que estão aí no nosso dia a dia, muitas vezes as coisas são feitas na base da confiança, como a gente falou no começo, mas é sempre bom, importante saber, porque no caso de uma necessidade, você tendo o conhecimento da lei, facilita muito a busca pelo direito em caso de haver o desrespeito em relação ao acordo que foi feito sob palavra. Né? Isso, com certeza. E estando em contrato, você tem aquele contrato, aquela vontade expressada entre as partes para mediar aquela situação. Né? Você tendo um contrato e o que você fez ou deixou de fazer estando no contrato, fica certo, né? Muito bem. Doutor César Gregório Júnior, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Está atendendo onde, em que horários, enfim, e que tipos de causas? Eu atendo causas em gerais, né? Vai depender da consulta, a gente tem uma conversa prévia para ver. Eu atendo na rua Juvenal Galeno, número 44,
bairro Centro. Meu telefone é o 999950999, o e-mail é o contato.cesarjunior@hotmail.com. Pronto. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela participação de todos. Muito obrigado aí, tá? E a gente volta a qualquer momento aí com outras informações aqui da nossa TV vazialegre.com. Boa terça-feira para vocês e até a próxima, se Deus quiser. A gente se vê. Tchau. Tchau.